Olá, muito boa noite. Hoje o Equilibre-se está aqui na Clínica de Olhos Erechim, porque o nosso assunto é saúde ocular e problemas que podem ser causados aí na estação mais fria do ano. Por isso, nós estamos aqui no consultório, então, do Dr. André Hermes Agnoleto, o qual a gente desde já agradece por estar nos recebendo. Doutor, a estação mais fria do ano, ela realmente pode facilitar para o surgimento de algumas doenças específicas? Como que isso pode acontecer? Boa noite, pessoal. Então, realmente nessa época do ano agora, e principalmente esse ano que a estação do inverno está mais fria do que o habitual, né, para a gente tem a exacerbação de algumas doenças, tá? Oculares. Tá? A principal que a gente percebe, a que eu mais vou falar para vocês hoje, é a respeito do olho seco. Tá? O olho seco, nessa determinada época do ano, ela costuma dar uma exacerbada, uma piorada, certo? Devido a alguns fatores. Entre eles, tá? Seria a temperatura, tá? Que a temperatura mais fria ela faz com que as glândulas do nosso olho elas fiquem em estado sólido, em vez do estado líquido, né? Que seria um óleozinho que a gente tem numa glândula chamada de meibômio. Tá? Essa glândula ela acaba ressecando a glândula e ela fica mais, em vez de ter uma consistência oleosa, ela fica uma consistência mais sólida. Tá? E isso faz com que a glândula não funcione da maneira adequada. Não funcionando da maneira adequada, acaba que a lágrima da gente evapora de uma maneira mais rápida, certo? E tem mais sintomas. Então, quais seriam os sintomas? Bem, a gente tem um sintoma, às vezes, de olho sensível, como se tivesse uma areia no olho, né? Uma sensação de um corpo estranho, tá? E também ele fica sensível ao vento. Então, qualquer vento faz com que o olho fique lacrimando, né? Faz um lacrimejamento excessivo e, às vezes, um pouco vermelho também. Ele inflama o olho por conta disso. Então, alguns outros sinais de alerta que a gente teria, os sintomas, né? Seriam na borda dos cílios, né? Que a gente percebe bem na bordinha dos cílios, eles ficam um pouquinho mais avermelhados, tá? Às vezes surge também o que a gente chama de tersol, né, que seria uma bolinha na região das pálpebras, que é o ordelo, né, tecnicamente falando, ou o tersol, né, popularmente conhecido. Tá? E nessa época costuma ocorrer um aumento, né, da prevalência e os motivos, né, desse aumento a gente julga que seja por conta da água fria, né, principalmente porque na hora que a gente vai fazer a higiene do corpo, né, e do rosto, a gente tem, principalmente nas torneiras, né, das nossas casas, água mais gelada. Então, acaba que a gente não limpa da maneira adequada, né, não higieniza bem as pálpebras da maneira correta, certo? E isso faz com que essas glândulas, então, de meibômio, elas fiquem sólidas, naquele estado sólido, e não façam, digamos, a lubrificação adequada do nosso olho. Tá? Essa é a principal sintoma que a gente percebe seria esse, tá? Outras doenças que a gente acaba percebendo, então, uma exacerbação seriam as alergias oculares, tá? Elas têm uma relação muito próxima, então, com a troca da temperatura, certo? Não seria tanto com o frio. Então, por exemplo, um dia que a gente tem uma troca de temperatura em torno de 10 graus, como vem ocorrendo, né, nesses últimos dias, essa mudança de temperatura abrupta, ela causa uma exacerbação das alergias, tá? Tanto oculares quanto alergias, às vezes, relacionadas à cavidade faríngea, né? Que seria as rinites, sinusites, né? Então, tudo isso acaba exacerbando também a parte ocular. E aí começa coceira no olho, né? E conjuntivite, que também é um sintoma, né, das alergias, né? E é comum que isso aumente nessa época do ano. A principal forma de a gente prevenir, né, no caso tratar isso que a gente fala que exacerba agora então nessa época do ano, seria a higienização adequada, né, da região dos olhos, né. A principal seria então a gente higienizar principalmente com um sabonete neutro, pode ser um sabonete de glicerina, eu recomendo alguns, tá? Neutro de glicerina e pode ser de bebê também, tá? Que ele costuma não irritar tanto a região dos olhos. Fazer essa higienização, então, pelo menos umas 2 vezes ao dia, tá? Preferência para água morna, não quente, não água que machuque a região da face, né? Mas uma água mais morna,
tá? E essa água você pode fazer com essa higienização no banho, no próprio banho, ou na torneira da pia, do banheiro, se você tiver a água morna, certo? Além dessa higienização então adequada, que às vezes ela fica meio precária devido ao frio, a gente acaba esquecendo isso, né? Como não tem um cuidado às vezes tão específico para isso nessa época do ano, a gente acaba esquecendo, e isso pode ser a causa. Então, fazer a higienização adequada, às vezes fazer compressas mornas também, se tiver irritação nessa região dos olhos, a limpeza adequada e compressas mornas alivia 90% dos sintomas, né? Da blefarites e da inflamação das pálpebras. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, uma rinite que não for tratada, e a gente fizer o tratamento, por exemplo, da conjuntivite alérgica, né, ou do próprio ceratocone, que às vezes também tem a relação com a alergia ocular, e não for feito o tratamento das rinites, sinusites, enfim, pode ser que isso interfira no tratamento não ficar adequado para a região dos olhos. Então, seria interessante também, além de buscar atendimento com oftalmo para ver essa parte ocular e tratar direitinho, a gente também acompanhar com o otorrino, que é o colega que cuida dessa parte da cavidade nasal, né, da garganta e tudo mais. A principal consequência de a gente não tratar o olho seco é um olho seco crônico, certo? Essas glândulas, elas entopem, né, por causa da secreção mais sólida nessa época do ano, e todo ano pode ocorrer isso. Então, chega um momento que, de tanto elas não funcionarem, digamos assim, elas deixarem de funcionar, elas atrofiam, elas acabam por não funcionar nunca mais. E aí, o que isso vai ter como consequência para os nossos olhos? São glândulas que não funcionam e o olho seco crônico. O olho seco crônico é um olho que depende de colírio para lubrificação, tá? Às vezes não é um olho que não possui lágrima, às vezes é o contrário, ele é um olho que lacrima o dia todo, por exemplo, então pode ser um olho seco. Sim, é um olho seco evaporativo, porque a lágrima ela não tem a consistência adequada, né, da parte oleosa, e ela evapora muito facilmente. Isso quer dizer que não faz a função dela de lubrificação. O que o nosso cérebro entende? Que essa lágrima não é adequada, produz mais lágrima. Então, acaba que a gente tem excesso de lágrima, às vezes, num olho que é considerado seco, né? Então, isso é uma consequência, geralmente, que vem com a idade também, e não só com a falta do tratamento, tá? Então, após a menopausa, após a andropausa, né? A baixa hormonal, tanto do homem quanto da mulher, pode ocorrer também essa deficiência de lubrificação do nosso olho. Quanto antes a gente começa com esses cuidados, né, que seriam justamente a limpeza adequada da região dos olhos, né, da pálpebra, e o uso, às vezes, de lubrificantes, né, para a gente evitar com que tenha um problema aí, como um olho seco, que acaba lesionando a nossa córnea. E o que isso tem como consequência também é a diminuição da sensibilidade do olho, né, que gera um olho seco por falta de estímulo, né, por falta, o cérebro não entende que o olho está seco, então ele também resseca ainda mais, tá? Então é como se fosse uma bola de neve isso, né? Começa com o olho seco por conta do inverno, não é cuidado, aí no outro inverno acontece de novo, aí quando vê isso depois dos 60 anos de idade, vira um olho seco crônico, que é um olho que precisa de lágrima artificial, porque a gente não consegue mais fazer com que ele faça a própria lubrificação natural sem ter um lubrificante externo, né, artificial. E isso sim é um problema, né, porque é um olho que talvez não precisaria usar colírio e hoje a gente precisa, né. Então, pessoal, a gente agora nesse período de pandemia sabe que as pessoas estão voltando, digamos, a procurar os serviços de uma maneira até às vezes desenfreada, né? Então, claro, tomar o cuidado, né, pessoal? A gente sabe que muita gente ficou em casa durante um ano inteiro ou mais até, e agora tem a vontade de fazer tudo que deixou de fazer durante esse período, né? Mas a gente tem que ter os cuidados. Então, evitar, então, quando a gente vai fazer um agendamento de consulta, que seja feito em horários de pico. Eu sempre sugiro fazer o agendamento de consulta no meio da tarde, no meio do turno da manhã, que são horários que não tem um pico de movimento, tá?
Se a pessoa tem uma predisposição, né, a ter problemas, né, por conta da Covid, problema pulmonar, cardíaco, enfim, algum outro problema sistêmico, que tome as vacinas, que sempre ligue para a recepção, para nós secretários, e pergunte se tem aglomeramento, se não tem. Por quê? É óbvio que a gente toma todos os cuidados, né, a gente faz todas as medidas necessárias, mas ocorrem urgências, ocorrem às vezes de um paciente atrasar, o outro mesmo chegar adiantado, então há momentos, né, do dia que pode ocorrer um fluxo maior de pacientes. A gente só pede para que o paciente tome cuidado com isso, também não traga 2, 3 acompanhantes na consulta, né, venha com no máximo um acompanhante se for necessário, né, e se não for necessário, claro que ele possa vir sozinho daí na consulta. Mas a gente está tomando todos os cuidados, não só a nossa equipe aqui da Clínica de Olhos, como o Hospital Santa Mônica, sempre tomando todos os cuidados para a gente não ter problemas. Graças a Deus, por enquanto, a gente não teve nenhum, mas a gente costuma sempre alertar os pacientes, então, para tomar os cuidados e ver a consulta se necessário, claro, e tomando essas devidas precauções, né, que ainda são necessárias, né? A gente espera que passe, mas ainda são necessárias. E a gente fica à disposição, então, da equipe do jornal, dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Tem alguma dúvida a respeito de alguma doença ocular, de alguma necessidade para a região dos olhos, aí que a gente está sempre aí para tirar à disposição, tanto para consultas quanto para tirar a dúvida dos pacientes. Doutor, gostaria de agradecer novamente, então, a sua recepção, a sua colaboração com a gente e ficamos à disposição para novas conversas. Desse modo, nós encerramos o Equilibre-se desta semana. Agradecemos também a sua companhia. Você pode conferir estes e outros programas diretamente na página do Facebook do Jornal Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite e um bom fim de semana.